Fala galera, aqui quem fala é o professor Linhares. Gente, hoje nossa aula é uma aula revisional, tá certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os hidrocarbonetos de forma geral, tanto os de cadeia aberta quanto os cadeias, ou melhor, os cadeias normais, quanto as cadeias ramificadas, que foram as nossas duas últimas aulas, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas estruturas, né, revisar um pouco, relembrar alguns conceitos, tá certo? E vamos resolver algumas questões, certo? Maiores dúvidas que vocês tenham, né, algo que vocês queiram perguntar, queiram questionar, tá? Vocês podem estar em contato comigo, tá? Lembrem que vocês têm um grupo do WhatsApp, né? Então vocês podem estar perguntando e conversando comigo por lá, tá certo? Então vamos continuar aqui. Bom, na revisão de hoje, né, a gente vai formar um pouquinho, falar um pouco sobre a nomenclatura, como é que se forma, como é que se nomeia os principais hidrocarbonetos, né, usando sempre as regras da IUPAC, tá? E vamos definir tanto os de cadeia normal quanto de cadeia ramificada, tá certo? Botei aqui só cadeia ramificada porque esses dois objetivos são os objetivos utilizados para a própria aula, tá certo? Nas nossas aulas anteriores, na verdade. Bom, a gente vai fazer aqui o exercício número 1, tá? O exercício número 1 diz o seguinte: considere as regras de nomenclatura dos hidrocarbonetos, apresente o nome de cada composto abaixo. Tá? A gente vai fazer item a item, tá bom? A alternativa A dá o seguinte composto, né? H3C, CH2, 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 CH3, tá? E aí, como é que a gente faz a nomenclatura desse composto? Como é que a gente dá o nome desse composto? A primeira coisa, e a coisa principal, é sempre identificar quem é a cadeia principal. A primeira coisa que você deve fazer para nomear um composto orgânico é identificar quem é a cadeia principal. Lembrar que a cadeia principal é a maior quantidade de átomos de carbono de forma consecutiva, de forma conjunta, de forma que um esteja ligado diretamente ao outro. Não necessariamente ela tem que ser uma formação linear, ou seja, a cadeia principal não precisa ser reta, né? Precisa ser linear, mas ela tem que ter a maior conjuntura de átomos de carbono, a maior quantidade de ligação de átomos de carbono dentro da estrutura, tá certo? Esse composto aqui é um composto simples, né? É um hidrocarboneto aberto, né? Um alcano. E aí, como ele não tem ramificação, bom, a cadeia principal é basicamente todos os átomos de carbono dentro da ligação. Até aqui a cadeia principal, tá certo? Uma dica que eu dou a vocês é que vocês enumerem a cadeia em ordem crescente e ordem decrescente, como eu faço aqui, ó. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o carbono 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá? Vocês fazem em cima a ordem decrescente e embaixo a ordem crescente, para que vocês possam identificar se a estrutura vai apresentar insaturação, ou se a estrutura vai apresentar algum tipo de ramificação, e ficar mais visível para você identificar. Tá certo? Lembrar sempre da regra do menor valor. Tá? A gente sempre adota o menor valor. Tá? Como esse composto é um composto simples, ele não tem ramificação nem saturação, nem insaturação, então a gente vai partir do princípio que a sua nomenclatura vai ser dada por prefixo, infixo e sufixo. O prefixo, como ele tem 7 carbonos, hept. Infixo é o tipo de ligação, como a ligação é simples, an. E a terminação O, o sufixo O, porque nós estamos trabalhando com um hidrocarboneto. E lembre, todo hidrocarboneto termina em O. Então o nome desse composto é heptano. Vamos lá para o item B, né? Alternativa B. Ele apresenta aqui esse composto. E a primeira coisa a se fazer é o quê? Identificar a cadeia principal. Quem é a cadeia principal? A cadeia principal vai ser a maior quantidade de átomos de carbono, tá certo? Ligada à estrutura. Tá? Então tá aqui, essa é a cadeia principal, tá certo? Agora observação. Percebam que eu tenho aqui agora uma ramificação. Eu apresento um carbono terciário. Esse carbono terciário, ele tanto se apresenta como se fosse o carbono 2 ou o carbono 5. Tá? Na organização, na decrescente,
O carbono ramificado é o carbono 5. E na ordem crescente, a ramificação está no carbono 2. Tá certo? Bom, identifiquei quem é a cadeia principal, uma quantidade de átomos de carbono ligados, né, interligados dentro da estrutura. Nomeei, né, por ordem crescente e decrescente os carbonos e identifiquei onde é que está a ramificação. Está no carbono 5 ou no carbono 2, dependendo da ordem que a gente adote, a crescente ou a decrescente. Neste caso, qual é a ordem que eu vou usar, professor? Sempre a ordem que apresentar menor valor. Sempre a ordem que vai apresentar menor valor. Regra do menor valor. Então, neste caso, a gente vai adotar o número 2 para indicar onde está a ramificação, porque o número 5 é maior que o número 2. Tá certo? Bom, cadeia principal vai apresentar o seguinte. Eu tenho quantos carbonos? 6. Então é hexa. O tipo de ligação é simples, então dou o nome de AN. E a terminação O, porque é um hidrocarboneto. Então a cadeia principal, o nome dela é hexano. Só que a gente tem uma ramificação. Essa ramificação ela apresenta apenas um único carbono. Então ela recebe o nome de met. E toda ramificação termina em il. Então o nome é metil. No caso das ramificações, você vai dar os nomes de acordo com a quantidade de átomos de carbono que apresenta essa ramificação, mais a terminação il, para indicar que ela é uma ramificação. Então essa ramificação é chamada de metil e ela se apresenta onde? No carbono 2. Cuidado, seria errado se a gente botasse 5-metil pela ordem do menor valor. Então o nome correto é 2-metil-hexano. E estaria errado se botasse 5-metil-hexano. O item C. Primeira coisa, identificar a cadeia principal. Depois de identificar a cadeia principal, enumere a cadeia em ordem crescente e decrescente. Tá certo? Neste caso aqui, ó, eu já identifiquei a cadeia principal. Ela apresenta 6 átomos de carbono. E identifiquei uma ramificação. Eu tenho uma ramificação no carbono 3 ou então no carbono 4. Qual é que a gente adota? Menor valor. Então a minha ramificação está no carbono 3. Essa ramificação ela tem quantos carbonos? Apenas um. Se ela tem apenas um, o nome dela é met. Como é a ramificação, terminação il. Então o nome é metil. Vamos analisar aqui. Cadeia principal. Tem quantos carbonos? 6. O tipo de ligação é simples, AN. E o sufixo O. Então o nome da cadeia principal é hexano. A minha ramificação se apresenta no carbono 3 ou no carbono 4. Ordem do menor valor, ela vai para o carbono 3 e não para o carbono 4. Então, o nome desse composto é 3-metil-hexano. Estaria errado se eu adotasse, então, o nome de 4-metil. Pela ordem do menor valor, a predominância é do número 3. Vamos agora para o próximo, tá certo? Então, vamos lá. O item D, ele tem agora uma diferença, porque eu apresento duas ramificações. Mas a primeira coisa, lembrando, identificar a cadeia principal. Depois de eu identificar a cadeia principal, eu vou enumerar minha cadeia em ordem crescente e em ordem decrescente. Tá certo? E perceba agora que eu tenho duas aqui, ó, ramificações. Eu tenho uma ramificação para cima e uma para baixo. E os carbonos que estão identificando ela se apresentam o quê? O carbono 2 ou no carbono 4. Só que eu vou voltar a relembrar, a predominância sempre é do menor. Sempre é do menor valor. Tá certo? Então, a minha identificação aqui da ramificação vai ser na enumeração 2, na indicação 2. Ou seja, estou dizendo que no carbono 2 e tenho essas ramificações. Tá certo? Então, vamos analisar aqui. A minha cadeia principal, ela tem prefixo de 5 carbonos, então recebe o nome de pente. A ligação é simples, dou o nome de AN. E a terminação O, porque é um hidrocarboneto.
Então, a cadeia principal ela tem o nome de pentano. E vamos analisar a ramificação. Eu tenho duas ramificações, uma para cima e uma para baixo. Só que as duas apresentam a mesma indicação numérica, ou seja, 2. Ou seja, no carbono 2, as minhas ramificações estão presentes. Então, eu vou ter que repetir o número 2. Tá? Bom, cada ramificação ela tem a presença de apenas um único carbono. Como ela apresenta um único carbono, então eu dou o nome de met, porque ela se apresenta em apenas um único carbono, e não mais que isso. E como ela é uma ramificação, eu vou nomeá-la de il. Então, cada ramificação recebe o nome de metil. Tudo bem? Vamos analisar agora o restante da minha estrutura. Tá certo? Como é que ficaria o nome desse composto? Bom, o nome do composto seria 2,2. Primeiro 2,2 por quê? Porque eu estou repetindo esses números. Eu estou repetindo os números porque são números de indicação de onde se apresenta as minhas ramificações. As ramificações, tanto a que está em cima como a que está embaixo, todas as duas apresentam o carbono 2 como carbono de identificação. Então, para isso, eu vou ter que repetir o número 2. Para dizer que o número 2 é o número que me apresenta a indicação das minhas ramificações. Tá certo? Então, 2,2. Eu repito e coloco um número depois do outro separado por vírgula. Tá certo? Bom, dimetil. Por que eu coloco dimetil? Porque são dois metis. Tá? A ramificação que eu coloquei o nome aqui é metil. Lógico. Mas por que eu uso di? Para não repetir, botar 2,2 metil, metil. Eu boto dimetil. Di é um prefixo prefixo de indicação numérica, onde eu repito, né, onde eu digo 2. Ou seja, eu tenho di, ou seja, eu tenho 2. Eu tenho 2 o que? Metil. Então fica 2,2 dimetil. E a cadeia principal, que o nome é pentano. Tá? Então fica 2,2 dimetil pentano. Bom, o último item, o item E, a gente vai analisar agora a estrutura. A primeira coisa, vocês já sabem, identificar a cadeia principal. Depois de a gente identificar a cadeia principal, a gente faz a nomeação, né? A organização por ordem crescente e decrescente. Tá certo? Bom, depois disso eu identifico se a minha estrutura ela tem saturação ou tem ramificação. Neste caso, ela tem ramificação. Tá certo? As minhas ramificações estão no carbono 2 e 3 ou 4 e 3. Como é que a gente vai fazer neste caso aqui? Bom, neste caso aqui, a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, cadeia principal. Ela tem 5 carbonos, o nome de pente. A minha insaturação é simples, né? Ela tem na verdade, eu não tenho insaturação, ela tem uma saturação. Então, como não tem ligações duplas ou triplas, né? Apenas ligações simples, o nome é AN. E a terminação O por ser um hidrocarboneto. Na ramificação, eu vou ter 2-metil, 3-metil. Ou então, 3-metil e 4-metil. Qual é que a gente vai adotar? Sempre o menor valor. Então, faça a soma dos números de indicação. Eu tenho 2 mais 3 na ordem crescente, que vai dar 5. E na decrescente, 3 mais 4, que vai dar 7. Então, o menor valor aqui é a 2 e 3, que vai dar 5. Então, a ordem adotada pelo menor valor é a que indica 2, 3. E não 3 e 4. Estaria errado se eu adotasse ela. Então, como é que fica o nome do meu composto? 2,3. Lembrando, o 2 e o 3 são números de indicação onde se apresentam as minhas ramificações e devem ser colocados por vírgula. 2,3. Hífen metil. Mas eu não tenho apenas um metil. Não vou botar metil, metil. Eu boto dimetil, para dizer que esse di representa 2. Porque se fosse 3, seria trimetil. Tá? Mas nesse caso é dimetil, porque são 2 metil. E a cadeia principal é chamada de pentano. Bom, espero que aqui não tenha nenhuma dúvida ainda, tá certo, meninos? Mas a gente vai analisar agora outra estrutura, tá? Exercício 2.
O nome, aí o PAC do composto é. Temos aqui o composto e aqui os itens, tá certo? E agora a gente percebe uma coisa. Esse composto aqui tanto tem ramificação, como ele tem uma insaturação. Como é que a gente vai dar o nome desse composto? Primeira coisa, nunca esqueçam. Tenho que identificar quem é a cadeia principal. Depois de identificar onde se encontra a cadeia principal, que é a cadeia com a maior quantidade de átomos de carbono dentro do meu composto, eu vou ter que enumerá-la em ordem crescente e em ordem decrescente. Para que a gente faz isso? Para a gente poder analisar se o meu composto tem insaturação ou ramificação, ou neste caso, se tem os dois, e identificar onde se apresentam. Para a nomenclatura desse composto, eu tenho que ter um cuidado. Qual é o cuidado? A primeira coisa, lembrar a regra de importância. Quem é que vem primeiro na importância de uma estrutura? A insaturação e depois a ramificação. Então, nesse caso, a predominância aqui vai ser da insaturação. E eu vou ter que encontrar ela com o menor valor de insaturação, de indicação, nesse caso. Eu só não entendi. Bom, percebam o seguinte. A minha insaturação desse composto se apresenta entre os carbonos 5 e 4, na ordem decrescente, e nos carbonos 2 e 3, na ordem crescente. Nesse caso, seria no carbono 4 ou no carbono 2. Tá certo? Só que neste caso, pela insaturação, eu vou ter que usar a indicação 2 por ser menor. Óbvio, não é assim? Mas a gente percebe que esse composto tem uma ramificação. E a ramificação se apresenta no 2 e no 5. A ordem de importância, ou a ordem de menor valor, diz que eu devo adotar o valor 2 para as ramificações. Só que eu só posso adotar apenas uma única ordem. Se eu usar a crescente, vou seguir tudo indicando pela crescente. Se eu usar a decrescente, todas as indicações numéricas vão ser pela decrescente, pela ordem decrescente. Só que essa questão aqui, eu tanto tenho uma insaturação, como eu tenho uma ramificação. Então, neste caso, eu vou ter que dar preferência ou para a insaturação ou para a ramificação. Então, por isso que vem a ordem de importância. Quem é que vem primeiro? A insaturação. E depois a ramificação. Então, para essa ordem, para a indicação deste composto, eu vou adotar a ordem crescente. Por que eu adoto a ordem crescente? Porque a minha insaturação vai apresentar o menor valor, o valor 2. Então, para me indicar esse composto, eu vou usar a ordem crescente. Indicando a minha insaturação no carbono 2 e as minhas ramificações nos carbonos 5. Então, como é que eu dou o nome desse composto? Bom, a cadeia principal, ela tem 6 carbonos, tá certo? Se ela tem 6 carbonos, é X, não tem para onde correr. Já dá para a gente cancelar aqui, ó, 2 itens, né? O C e o D, que um aqui diz que é pente, outro diz que é hepta, já está errado. Eu vou indicar a insaturação no carbono 2, e no carbono 2 eu tenho uma EN, já anula a letra A, porque diz que aqui é IN, é ligação tripla e não é EN. Já estou entre a A, a B e a E. Terminação O, porque é de um hidrocarboneto. Então fica hexa2eno. Tá? Hexa2eno. Professor, eu vi um exemplo onde diz assim, ó, 2-hexeno. Tá errado? Não, não tá errado. Mas a questão é porque hoje a gente adota essa forma, né, de indicar a enumeração da insaturação dentro da cadeia principal, ficando hexa2eno, tá certo? Mas não tá errado se vocês verem em algum canto 2-hexeno, tá? E agora eu vou identificar as minhas ramificações, né? 5,5, porque é onde indica os dois carbonos, na 5 e na 5. Como eu tenho duas ramificações iguais, né, eu vou botar di e vou dar o nome agora da ramificação. Como eu só tenho apenas um único carbono, met, mais a terminação il. Então, metil. Fica como? Fica 5,5 dimetil hexa2eno. Vamos para a próxima questão.
Lembrando, o item 2, tá? É questão PQP, viu, gente? Com muito cuidado aí com essas questões, tá bom? Revisem esse exemplo mais uma vez, façam ele em casa, tá? Mas esse exemplo é exemplo PQP, possível questão de prova, tá certo? Vamos para agora o exemplo número 2. E cuidado mais uma vez, este exercício, né, o exercício 3, também é PQP, é possível questão de prova. Tenham muito cuidado neste exemplo, tá? Vamos lá. Para o composto orgânico formado a seguir, aplicando a nomenclatura da EUPAC, dê o nome, né? Qual é o nome desse composto? Tá, professor, pelo amor de Deus, como é que a gente dá o nome desse composto? Olha esse bicho aí todo estranho. Meninos, primeira coisa, identifiquem a cadeia principal. E não tem segredo. É você ir contando a quantidade de carbonos, tá certo? Qual é a cadeia principal desse composto aqui? Tá certo? Lembrando que aqui a gente tem que lembrar da ordem de importância, tá? E não pode esquecer que a cadeia principal é a maior sequência contínua de átomos de carbono e que não precisa necessariamente ser representada de forma reta, né? De forma retilínea, de forma linear. Então a cadeia principal é essa, tá ok? Essa é a maior quantidade de átomos de carbono. Depois disso, a gente vai enumerar minha cadeia, né? Apresenta aqui uma cadeia com 7 carbonos. Já sei que a cadeia principal é hexa, porque tem porque tem 7 carbonos. Já cancelo a letra B e C, que diz que é hexa, tá? Regra de importância, né? A insaturação vai ter que estar no carbono 2, tá certo? Menor valor. Então, ó, já cancela a letra A, que diz que é 5, então carbono 2, e o tipo de ligação que é en. Então, hexa 2en, e a terminação O porque é um hidrocarboneto, hexa 2N. Bom, galera, a gente falou um pouquinho da cadeia principal, né? Agora a gente vai analisar as ramificações. Como a ordem adotada foi a ordem crescente, tá certo? O que eu posso perceber é que eu vou ter que adotar toda essa ordem para a classificação, tá? Eu não posso migrar de ordem, não posso ficar usando uma ordem, parte de uma ordem, parte de outra, tá certo? Então, todas as indicações devem ser adotadas pela ordem crescente, porque aqui eu já indiquei por conta da insaturação, tá certo? Bom, o que eu percebo? Aqui no carbono 2 eu não tenho uma ramificação, vai ser um hidrogênio. No carbono 3 eu tenho uma ramificação, tá? Essa ramificação ela apresenta 2 átomos de carbono, então dou o nome de et, e a terminação il por ser ramificação, então fica etil, tá? Então no carbono 3 eu tenho um etil. No carbono 4, 5 e no 5 eu tenho uma ramificação onde ela apresenta apenas um único átomo de carbono, dou o nome de met, com a terminação il por ser ramificação, então fica metil. Como são 3 ramificações, as 3 são iguais, são metis, eu vou botar um prefixo trimetil, para indicar que eu tenho 3 vezes o meu metil. Então fica 4, 5, 5, trimetil. Tá? Como é que fica a nomenclatura desse composto? Fica 3-etil, 4,5,5 trimetil, hepta 2N. Galerinha, outra observação. Nas ramificações, elas devem ser escritas por ordem alfabética, tá? Então, as ramificações, elas têm nome de etil e metil. Professor, não é trimetil? Não. O tri, eles são um prefixo de indicação de repetição, tá? Então, ele não conta. Então, fica etil e depois a metil, por ordem alfabética, tá certo? Então, essa é a última regrinha que a gente vê desse composto. Galera, eu espero ter ajudado vocês, espero que esteja revisionado um pouco o conteúdo de vocês, tá certo? Dê uma estudada, tá? Não esqueçam das regras, é muito importante vocês entenderem, saberem as regras, tá? Resolvam algumas questões, eu mandei para vocês um exercíciozinho para revisionar o conteúdo de vocês para a nossa prova, que é na próxima semana, tá certo? Eu desejo a vocês bons estudos e não esqueçam de ficar em casa, tá certo?
Nós estamos em quarentena, mas quarentena não é férias, a gente tem que estudar também, tá bom? Então desejo a vocês bons estudos. Tchau, até uma próxima.